A inflação do governo é uma grande mentira. É o que eu mais ouço nos comentários quando a gente faz um vídeo falando do IPCA. Porque de acordo com o IBGE, a inflação acumulada nos últimos 12 meses está em 4,23%. Só que, diz pra mim, quando você vai no mercado, eu posso apostar que você vai encontrar preços muito maiores do que esses 4% aí. Acertei ou não? Mas por que será que isso acontece, né? Será que existe o risco do governo fraudar o IPCA? De novo? Sim, porque, se você não sabe, o IPCA já foi fraudado sim algumas vezes aqui no Brasil. Qual que seria o interesse do governo numa eventual fraude no IPCA? Presta muita atenção nesse vídeo porque ele vai abrir os seus olhos. Fala, meu amigo de Orudo, bom demais da conta, eu sou o William Ribeiro e esse é o Dinheiro com Você. Então, se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo para se inscrever e se juntar a gente aqui no nosso canal para não perder nenhum vídeo sobre finanças e investimentos. Algum tempo atrás, o Lula trocou o presidente do IBGE. A chegada do Márcio Pottmann criou uma preocupação, a de que o IBGE estaria sofrendo interferência, o que seria, claro, um baita de um problema. Quero te explicar o porquê que essa interferência no IBGE seria algo péssimo para todo mundo, mas calma que vamos por partes, tá bom? Quando a gente trata de IPCA, a gente está falando de um índice que afeta a vida de todo mundo de várias maneiras. Por exemplo, o IPCA indica em média quanto que as coisas estão encarecendo. Trabalhadores autônomos e empresas geralmente usam o IPCA, consideram esse valor para reajustar o preço dos seus serviços. O IPCA é um dos fatores que o Banco Central considera para definir o valor da taxa Selic. E a Selic impacta demais a economia. Ela afeta a produtividade da indústria, o PIB, o índice de desemprego e assim por diante. E o IPCA, assim também como a Selic, serve também como base de cálculo para o rendimento dos títulos públicos. Com a importância que o IPCA tem, se alguém puder controlar ou distorcer ele, o estrago seria imenso. Só que é um estrago que não aparece na hora, pelo contrário, né? Distorcendo o IPCA, as coisas pareceriam estar indo bem. Pelo menos no momento. Se a inflação está baixa, ou pelo menos parece estar baixa, isso ajuda na aprovação e na popularidade do governo. Ou seja, um IPCA baixo é uma vantagem e tanto no curto prazo para um governo, concorda? Outra coisa, se o IPCA está baixo, a dívida do governo aumenta menos, você sabia? Porque, claro, existem os títulos públicos atrelados ao IPCA e também a Selic, que sobe e desce muito também de acordo com o IPCA. Se o IPCA cai, diminui também os rendimentos que o governo precisa pagar para os investidores, os juros da dívida. Eu tô falando isso para você ver que o governo, qualquer que seja ele que esteja comandando o país, ele tem sim interesse que o IPCA se mantenha baixo. E isso explica por que o governo já fraudou o IPCA algumas vezes, fica aí que eu quero te contar direitinho como que isso aconteceu. Antes é importante você entender por que o IPCA não consegue representar muito bem os aumentos que você percebe quando você vai fazer compras. No site do IBGE tem esse gráfico aqui da tela, que é o do IPCA mensal nos últimos 12 meses. Repara que em julho de 2023 a inflação ficou abaixo de zero, ou seja, teve deflação naquele mês. No geral, o IPCA tem ficado entre 0 e 0,5%, embora tenha subido um pouquinho mais em fevereiro desse ano. No site do IBGE a gente também consegue ver a inflação segmentada por estado e também por tipo de produto ou serviço, olha só. Nessa tabela aqui nas colunas, você pode ver a inflação do último mês por estado. Nas linhas está a inflação por parte de alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário e assim por diante. A inflação do último mês foi de 0,25%, mas isso é uma média, tá? O preço de algumas coisas subiu e de outras caiu. Tem um gráfico que ajuda a gente a ver muito bem essa diferença. Olha só esse aqui, ó. Aqui dá para ver que o custo com saúde e cuidados pessoais foi o que mais cresceu no mês passado, tá vendo? Mais de 0,5% no mês de junho. Alimentos e bebidas também vieram acima da média. Enquanto isso, o custo com transportes caiu. Comunicação também. Na verdade, esses itens se dividem em muitos outros, cada um com um peso diferente no cálculo do IPCA. E com isso, cada família vai sentir a inflação de uma maneira diferente. Por exemplo, né, talvez você goste de maracujá. E se o quilo está custando R$20 e no mês passa para 25, você concorda que esse preço impacta muito mais você
do que outras pessoas que não gostam dessa fruta? Por exemplo, né, se os planos de saúde ficam mais caros, isso não vai impactar quem só depende, quem vive do SUS. A grande questão mora numa letrinha, o A do IPCA, que é de amplo, porque ele é amplo mesmo, viu? Pensa num negócio amplo. Começando pelo público. Ele abrange famílias com renda de 1 a até 40 salários mínimos. É gente pra caramba. E não é só gente, é produto demais da conta também, porque o IBGE considera 377 produtos e serviços no cálculo do IPCA. E eles coletam preços no Brasil todo para fazer uma média ponderada. E não tem como essa média refletir a sua inflação específica da sua casa, sabe? Inclusive, se você pensar na cesta do IPCA com um pouco de maldade, já dá para pensar em formas de fraudar o índice. Quer ver um exemplo? Se você interferir na Petrobras e controlar o preço dos combustíveis, impedindo eles de ficarem mais caros, você vai segurar um pouco a inflação. Se você inventar um subsídio para a conta de luz, ela vai ficar mais barata e a inflação vai diminuir. Na verdade, é justamente disso que a gente vai falar agora. Eu quero te contar sobre as vezes que o governo brasileiro fraudou o IPCA. Quero explicar também por que a presença do Mário Postman no IBGE é preocupante no mínimo. O governo está mentindo? Na época da ditadura militar, no governo Médici, aconteceu o seguinte. O Delfim Neto, que era o Haddad lá da época, mexia os pauzinhos para o Rio de Janeiro ficar sempre bem abastecido com comida. E com muita oferta, os preços caíam. Resultado, o custo de vida no Rio de Janeiro era mais baixo. Por exemplo, se uma seca prejudicava a produção de tomate, o Delfim Neto arrumava caminhões de tomate e mandava para o Rio de Janeiro, o que forçava os preços a caírem, mantendo o preço lá sob controle. E assim ele distorcia o cálculo da inflação nacional. Outra tática do Delfim Neto foi oferecer crédito a empresários que não aumentassem muito os seus preços. Era uma velha raposa mesmo ele, não era? E com essas jogadas, a inflação de 73 ficou 13,7% apenas. Antes do Plano Real era apenas mesmo, meu filho. Você não sabe como era o Brasil da época da hiperinflação. E no ano seguinte, o novo ministro da Fazenda calculou que a inflação teria sido de 26% se o outro não tivesse dado aquela maquiada básica no cálculo. Em 1983, o ministro da Fazenda fez outra jogada. O trigo e o petróleo estavam caros demais da conta. E aí o que o homem fez? Expurgou esses itens do cálculo da inflação. Básico, né? Ele inventou um índice ajustado que desconsiderava os derivados do trigo e do petróleo, dando a impressão de que a inflação não estava tão alta assim. Bom para o governo, já que os salários eram reajustados de acordo com a inflação. E se os salários aumentassem demais, os preços de tudo no mercado iam subir ainda mais. Hoje já é mais difícil de fazer esse tipo de manipulação, porque o cálculo do IBGE é bem complexo. Eles consideram mais de 500 mil preços em 30 mil locais e 16 estados, seguindo práticas sugeridas pelo FMI. Até porque hoje existem outros índices de inflação. O IPCA do IBGE é o oficial, mas outras instituições como o FGV têm os seus próprios índices. Tudo bem que o cálculo de cada índice é diferente, né? Mas em geral eles seguem a mesma tendência. E isso é bom porque se tiver alguma distorção no IPCA, vai ficar claro que alguma coisa errada não está certa. Mesmo assim, a presença do Márcio Postman gera suspeita de interferência, sim senhor. Para você ver em que ponto chegamos. Ele comandou o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 2009 a 2012, ou seja, no segundo governo Lula e primeiro Dilma. Na época, o Postman foi criticado por suspeita de interferência para maquiar índices econômicos, meu amigo. O Postman é considerado por alguns um terraplanista econômico, para você ter uma base. Depois de ser empossado pouco tempo atrás, ele disse que quer acabar com o formato atual de divulgação por entrevistas coletivas com os técnicos do IBGE. Diz ele que esse modelo de divulgação de índices ficou para trás, mas também não deu muitos detalhes do novo formato que ele quer adotar. O Postman mencionou que ele teve uma conversa com o presidente do Instituto Nacional de Estatística da China, um mês depois de assumir a presidência do IBGE. Ele está se espelhando no Instituto Chinês, que pouco tempo atrás suspendeu a divulgação de dados sobre o desemprego juvenil, já que esses dados aí estavam repercutindo mal na economia de lá. O Postman disse que vai unificar a diretoria de comunicação com o CDDI, que é o Centro de Documentação e Disseminação de Informações do IBGE. O CDDI é o responsável por gerir a documentação das estatísticas e divulgar dados do IBGE para pesquisadores e para o público em geral. Para fazer essa mudança, eles vão ter que alterar o estatuto do IBGE.
E do ponto de vista do Postman, essas mudanças são para atender à revolução informacional que o mundo está vivendo. E com essa unificação, o Postman e um cara chamado Daniel Castro vão repetir a parceria que eles tiveram lá no IPEA uma década atrás. E a preocupação agora, sabe qual é? Que essa dupla dinâmica aí acabe mudando o formato de divulgação dos dados, com as informações a serem divulgadas passando antes por uma seleção, um filtro. E se isso acontece mesmo, meu amigo, a gente corre o risco sim dessa turma bagunçar a economia do país. Bagunçar ainda mais, eu diria, né? Porque com um índice de inflação distorcido, as políticas monetárias poderiam ser deixadas de ser acertadas. Vai ter um represamento da inflação. E esses são ingredientes ideais para um cenário de hiperinflação. Olha aí o medo, hein? Me conta aqui nos comentários como é que tá a inflação aí, o preço das coisas na sua cidade, tá refletindo o IPCA divulgado pelo governo ou tá muito mais acima? Me diz também se você acha que tem perigo de ter interferência política no cálculo da inflação aqui no Brasil. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e curtir o nosso vídeo para dar uma força pra gente, tá bom? Valeu, tudo de bom, tchau!